Olha, antes de tudo, se vocês escutaram a zoada de serra aí, é porque tem um corno serrando o chifre dele, só pode. Ai, feliz, ai, feliz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gráfico da velocidade da aceleração e vamos falar também sobre aceleração instantânea e velocidade instantânea. Não sai daí. Fala meus bichinhos, professor Adam Medeiros na área para mais um vídeo incrível. Nos últimos vídeos aqui no canal nós falamos sobre velocidade média e aceleração média. Esse conteúdo é um pouco mais simples e considera apenas os pontos inicial e final da trajetória. Nesse vídeo nós vamos mostrar o gráfico de um movimento desse, como o gráfico de um movimento retilíneo uniforme ou uniformemente acelerado, que são outras formas de chamar o movimento com velocidade constante ou com aceleração constante, se comportam. Além disso, vou falar também sobre os conceitos de velocidade instantânea e aceleração instantânea e vou trazer para vocês um conceito de derivada que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas também é fundamental para o entendimento da física. Então vamos para o quadro para a gente começar a entender do que a gente vai falar na aula de hoje. Nós já sabemos da aula passada que a velocidade média de um corpo é dado pela variação da posição dividido pela variação do tempo, ou x final menos x inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ora, eu posso facilmente fazer um gráfico desse movimento. Como é que eu faço isso? Vamos considerar um exemplo qualquer de um veículo se movendo em um plano e ele sai do ponto com posição x igual a 20 metros no tempo 2 segundos. E ele chega no ponto X final de 60 metros em um tempo de 4 segundos. Muito simples fazer o gráfico desse movimento, né? Bom, vamos lá. Para fazer o gráfico desse movimento, você vai fazer dois eixos, obviamente, o eixo do tempo e o eixo do espaço X. Eu posso ter o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 tem tempo 2 segundos e espaço 20 metros. Já o ponto 2 tem tempo 4 segundos e espaço 60 metros. Tá? Para calcular a velocidade média, ora, a velocidade média é a inclinação da curva. É a inclinação dessa curva aqui, certo? Que dá a variação do espaço, esse tamanho, dividido por esse tamanho, que é a variação do tempo. Variação. Que é a variação do tempo. Eu dei o ponto 1 e o ponto 2, que são o ponto final e o ponto inicial. Agora, eu não me preocupei, vejam que eu não me preocupei, por exemplo, se esse carro ele teve esse movimento, por exemplo, esse movimento ele pode ter aumentado ou diminuído sua velocidade dentro do mesmo movimento, mas eu não me interessei por isso. Então, o que eu estou calculando aqui é a velocidade média, e a velocidade média é a inclinação da curva x versus t, ou espaço versus tempo. Existe uma outra grandeza que a gente pode associar esse movimento, que fala como é o vetor velocidade no momento em que eu quero, que é a grandeza chamada velocidade instantânea. Ora, a velocidade instantânea, aí a gente vai introduzir um conceito aqui, talvez novo para muitos de vocês. A velocidade instantânea, Vx, eu vou tirar o m aqui porque não é mais a velocidade média. A componente x da velocidade instantânea é dada pelo limite quando ΔT tende a zero de ΔX ΔT. Professor, o que é isso? Se eu fizer o limite de ΔT tendendo a zero, o que isso significa? Tender a zero. Significa uma coisa bem simples que é muito usado na matemática, que aqui a gente está introduzindo na Física 1 o chamado cálculo diferencial integral do Isaac Newton. Esse ΔX tender a zero significa que a variação do meu espaço, ela tende a ser a derivada temporal do espaço, ou seja, um elemento infinitesimal de espaço variando num intervalo muito pequeno de tempo. Ora, se é um intervalo muito pequeno de tempo, tão pequeno como a gente queira, quase zero, ou seja, tendendo a zero, então isso dá pra gente a velocidade o quê?
instantânea do movimento. Bonito, né? E aí, nesse caso, o que eu posso ter? Imagine que eu tenha um gráfico do espaço pelo tempo. E eu tenho um movimento em que a minha variação do espaço com o tempo, ela varia dessa forma. Eu posso ter duas interpretações associadas ao movimento. Pegar o ponto inicial e o ponto final e calcular a velocidade média, que é a inclinação da reta. A outra grandeza que eu posso tirar, que eu acabei de mostrar para vocês, é a velocidade em cada ponto, a velocidade instantânea. Então, nesse ponto aqui, e aí para definir a velocidade instantânea, eu vou definir um outro conceito que é a velocidade instantânea, nesse caso, é sempre a reta tangente à curva. Então, nesse caso, a reta tangente à curva é essa reta aqui e a inclinação da reta nesse ponto é essa aqui, tá? Então, essa inclinação aqui é o que dá pra gente o dx dt nesse ponto. Se eu quiser nesse ponto aqui, ó, esse aqui é o dx dt nesse ponto. Quanto mais inclinada a reta, maior é o quê? Deixa eu ouvir aí vocês falando. Quanto mais inclinada a reta, maior é a velocidade do corpo, meus bichinhos. Presta atenção, é isso mesmo, ó. Se eu tenho uma reta pouco inclinada, então o dx dt vai ter uma inclinação aqui, ó, menor, consequentemente a velocidade é menor. Agora, se a velocidade está crescendo nesse ponto, que é esse aqui, ó, então nesse caso a inclinação da reta é maior, ou seja, esse ângulo aqui com o eixo x é maior, consequentemente a velocidade instantânea nesse ponto também é maior. Com isso, fica muito fácil definirmos a aceleração instantânea. Ora, primeiro, a aceleração, se eu pegar um gráfico v versus t, ou velocidade versus tempo, mesma coisa. A aceleração média entre dois pontos é a inclinação da reta que liga os dois pontos. Nesse caso, a aceleração média é ΔV, ΔT. Agora, eu posso ter um movimento qualquer onde a velocidade, você tem as velocidades inicial e velocidade final, mas o meu corpo, ele tem uma certa variação dessa velocidade ao longo do movimento. Se isso é verdade, então eu posso querer a aceleração média, do ponto 1 até o ponto 2, mas eu posso querer a aceleração instantânea. Na aceleração, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque a aceleração é aquela grandeza que dá a variação do movimento. É sempre o quanto de velocidade ele aumentou ou diminuiu. Então, se você pensa, por exemplo, num trajeto em um carro, o que vai acontecer? A variação da aceleração é muito mais importante do que a variação instantânea da velocidade. É lógico que essas grandezas estão intimamente ligadas, mas a variação da aceleração é aquilo que ocorre quando a pessoa vai para trás ou vai para frente. O áudio ficou doido aí, né? Vai para trás e vai para frente. Por quê? Porque a velocidade aumentou ou diminuiu. Então você sente uma força, que é isso que a gente vai começar a ver a partir das próximas aulas, quando formos falar de lei de Newton. Nesse caso aqui, a aceleração instantânea nesse ponto é ainda a reta tangente à curva. Tá? E aí, nesse caso, nós temos que a aceleração instantânea em x vai ser o limite com ΔT tendendo a zero de ΔV ΔT, tá? Ou dV dt. Então, esse conceito é o conceito de derivada. É lógico que vocês devem estar vendo isso. Quem está fazendo esse curso aqui com a gente no YouTube deve estar vendo em algum momento, ou já deve ter visto o cálculo diferencial integral. Mas não se preocupem, porque toda vez que a gente precisar fazer uma derivada de uma função simples, eu vou ensinar para vocês. Já falei que o pai nunca decepciona. E aqueles que não são meus alunos, ou aqueles que são, não se preocupem, porque as dificuldades que vocês tiverem na utilização de derivadas simples, a gente vai ajudar. Ora, um fato importante para fechar a aula de hoje é a aceleração vale dvx dt, mas nós sabemos que vx é dx dt, certo? Então, a aceleração em x é ddt, que está aqui, né? De dx dt. Isso daqui é o que a gente chama de derivada segunda. Quando você tem duas derivadas na mesma variável, você tem o que a gente chama de derivada segunda, que é d2x
DT2, tá? Não se preocupem, de novo, quando a gente começar a resolver os exercícios, tudo isso vai ficar muito claro. E eu queria que vocês deixassem um comentário aí embaixo para finalizar a aula de hoje. Se vocês ainda não viram derivada, nunca viram, se vocês querem que eu traga uma aula de derivada aqui, ou 2 ou 3, eu trago também. E é isso, quem não é inscrito, se inscreve no canal e manda para todo mundo. A ideia aqui é popularizar a física, fazer com que todo mundo aprenda física de maneira simples e divertida. Esse é o propósito. E siga também no Instagram, tem muito conteúdo legal lá todo dia, tá? Obrigado pela atenção de sempre. Logo mais tem live, resolvendo exercícios, eu vou avisar antes. Valeu por tudo, até a próxima.